dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora você está ouvindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do Kaia Talks. E dessa vez com uma pessoa que eu gosto muito, conheço há bastante tempo e que faz parte do nosso mercado, que é a Thaís. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui, até porque eu sou super fã da Kaia Mind. Desde que eu comecei com a Cannabis, é uma empresa que eu admiro bastante, então com certeza é uma grande honra estar aqui. Obrigada, Thaís. Obrigada. E bom, a Thaís estava me contando aqui, ela vai contar para vocês já a trajetória, só que hoje a Thaís é fundadora da Alma Lab, que é uma empresa que está trabalhando aí na via da RDC 660, que se você não sabe o que é, tem vídeo nesse canal já explicando, tá? Mas que é a via da importação dos produtos à base de cannabis. E hoje ela é uma empresa com bastante relevância no Brasil e tem uma atuação muito legal na região do sul do país. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, tô aqui para contribuir. Para mim, na verdade, é uma inspiração tá com uma marca que também apoia o mercado da cannabis, e a gente ter mulheres à frente desse mercado também incentiva para que outras mulheres possam desenvolver o mesmo trabalho. E fundar a Alma, depois eu vou contar um pouquinho, provavelmente, de como aconteceu, como eu vim parar aqui. Já conta agora, porque a minha primeira pergunta para você é qual que é a história da Alma Lab, como e por que ela foi criada? Na verdade, eu sempre brinco que a minha história com a cannabis, ela aconteceu de uma forma super natural. Quando eu me dei conta, eu já estava empreendendo dentro desse meio. Mas, obviamente, que teve um start, né? Então, as minhas duas formações acadêmicas são fisioterapia. Eu me formei em fisioterapia primeiro, me especializei em ergonomia. Tive uma empresa 10 anos dentro desse mercado. E durante a minha empresa eu comecei a fazer direito, me formei, eu tinha um sonho de seguir uma carreira jurídica, e a gente estava até brincando aqui, mas quando eu me formei eu entendi, fiquei um pouco frustrada, eu entendi que não era muito essa linha que eu gostaria de seguir profissionalmente. E eu me deparei no Facebook no Facebook ainda, né? A gente usava muito Facebook. Isso aconteceu, de Facebook, verdade. se você não sabe o que é ainda. Com uma publicação de cannabis, de uma feira que acontece em Portugal todos os anos, chamada Canadouro. E nesse momento eu fiquei até um pouco, assim, espantada, porque eu pensei, meu Deus, as pessoas estão postando cannabis no Facebook, fotos e temas, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E quando eu fui me inteirar, eu vi que um dos tópicos relevantes da feira era a cannabis medicinal. E eu falei, caramba, né? Eu me formei em físio, eu atuei por 10 anos na área da saúde, eu nunca ouvi falar de um composto da cannabis que pudesse atuar de maneira positiva em vários diagnósticos diferentes. Eu comecei a estudar, me aprofundei. Acabou que eu fui até o Uruguai uns dias depois, conheci cultivo, conheci a legislação, conheci algumas marcas que atuavam lá no período. E eu me encantei com a possibilidade de voltar a atuar na área da saúde, mas com um propósito de poder levar não só esse controle de sintomas que a cannabis ela promete para diversas condições, mas também como eu encaro o tratamento com a cannabis, que é levando saúde e bem-estar para os pacientes. Então, após isso, eu voltei para o Brasil e acho que foi 6 meses depois eu já estava atuando com a cannabis e criando a Alma, enfim, começando toda essa trajetória. Então foi mais ou menos assim, há 3 anos e meio, 4 anos atrás. Não, muito legal. Eu falo que é uma delícia ouvir essas histórias, porque se esse fosse outro podcast com outros empreendedores, ia ser, por dinheiro, porque era uma oportunidade. E aqui muitas pessoas têm esse viés do querer ajudar. Porque se não é para ajudar, tem tanta coisa mais fácil para trabalhar, né? Exato, e até porque naquela época foi um momento que, na verdade, a cannabis ainda é um tema disruptivo. E naquela época não se falava em cannabis medicinal. Então, de cada 10 pessoas que eu abordava, 2 sabiam o que eram. Então, eu sofri muito preconceito, né? E não foi uma trajetória simples e financeiramente também não era algo que você pensaria em investir como hoje, né? Então, realmente foi uma aposta para mim. A Kaia Mind surgiu justamente de eu e meus sócios tentando fazer a conta que os empreendedores iam fazer, que era qual que é o preço médio, né, do produto, para quantos pacientes tinha, quanto que usava num ano. E nenhum dos 3 números existia. Eu falei, gente, como é que o povo tá empreendendo sem fazer regra de 3? Exato. Porque isso daqui era no mínimo uma regra de 3, assim, sabe? Que é o básico, a conta mais
simples. Sim, e não tinha os números pra começar a regra de 3. Aí eu fiquei tipo, tá, acho que em vez de fazer produto, que a gente não entendia nada, a gente não era da área da saúde, vamos fazer Excel? Fazer Excel, que acho que o povo vai precisar de Excel. E a Carmen surgiu disso, porque a gente falava, gente, que loucura. E aí até ia te perguntar, isso meio que conecta, porque quando a gente foi desenvolver os produtos, a gente foi conversar com os empreendedores. Sim. E eu queria saber como é que foi o processo de vocês, tanto de estudo dos canabinoides e de desenvolvimento de produto, porque não é uma coisa simples dentro desse mercado. Pelo contrário, quando eu comecei o meu começo, eu não entendi absolutamente nada sobre canabinoides, né? Sobre nada, eu não sabia nem que existia um sistema endocannabinoide. Eu tive 2 situações que me favoreceram bastante nesse processo, que a primeira delas é que logo em seguida que eu voltei para o Brasil, eu tive contato com uma médica que já era prescritora na época e ainda é prescritora, e ela entendia muito de cannabis, prescrevia muito para crianças autistas, para idosos com doenças neurodegenerativas, e ela me ensinou muito qual que era o produto que era melhor para cada condição, quantos miligramas era mais indicado, quantas gotas. Então, assim, foi um início que me trouxe muita base para entender o que era importante eu trazer para o mercado ou não, que seriam os primeiros produtos, né, dentro da Alma. E a segunda questão foi que o laboratório que fez essa primeira parceria com a Alma, que era um laboratório americano, eles também tinham um viés muito ligado à qualidade de vida, bem-estar, a esporte. Eles são uma empresa posicionada, na verdade, dessa forma nos Estados Unidos, e vinha muito de encontro com o que eu acreditava. Então, daí, eu quis desenvolver fórmulas que trouxessem não só o que o mercado precisava, que era o controle de diagnósticos, mas, por exemplo, o Sleep surgiu nessa época. Não com a formulação de hoje, mas já com melatonina, com fitoterápicos. Então, ele vem com passiflora, valeriana, folha de hortelã-pimenta. Então, eu queria que a Alma fosse vista com esse viés muito de saúde e bem-estar. Então, esses primeiros produtos já vieram dessa maneira, e eu chamo de produtos de entrada, que todos eram com miligramagem, assim, de 1.500 miligramas. Eu não tinha muito produto acima disso. E aí, com o tempo, eu acho que inclusive com o aumento de prescritores e o aumento de relatos clínicos, fizeram com que os médicos tivessem mais segurança em prescrever mais miligramagens, compostos diferentes. Então, eu comecei a procurar e estudar quais eram os canabinoides, com exceção do CBD e o THC, que a gente já conhece, que poderiam trazer também benefícios terapêuticos, né? E aí eu acho que vai ser um tema daqui para frente, mas cada produto dentro da Alma, então, ele teve esse cuidado de entender aquilo que no Brasil estava sendo prescrito, né? O que os poucos pacientes na época, né, já estavam usando, então tinha que ter o básico, mas com o tempo eu comecei a fazer aquilo que eu amo, que é desenvolver produto, que aí é realmente buscar novos canabinoides que possam tratar de maneira específica e não só uma condição geral para todo mundo, né? E aí você falou dos relatos clínicos, né? E aí eu acabei não falando no começo do nosso podcast, mas isso não é surpresa. Deixa eu contar, porque tá no título do vídeo. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o THCV, que é um canabinoide especial, e vocês vão entender por quê. É que deixa eu chegar lá, porque vocês vão entender que ela não chegou no THCV também do nada, né? E aí era o que eu ia te falar. Como que é hoje o processo de pesquisa e de desenvolvimento, não sei se de estudos de vocês ou acompanhamento de estudos que estão acontecendo no paralelo, como que vocês entendem isso dentro da empresa? Onde e como vocês buscam isso, fazer parte, enfim, até pra gente chegar aí aonde eu imagino que, claro, né, como que vocês chegaram no THCV. Então, a vertente que eu mais acredito, assim, a que eu mais me baseio, de primeira regra, é o relato clínico dos médicos parceiros. Então, assim, não só de médicos parceiros que prescrevem Alma, mas também de outros médicos que a gente acaba, por feiras, por congressos, por palestras, conhecendo, porque uma coisa é a teoria e a outra é a prática, e principalmente quando a gente começa a entender quem são os pacientes no Brasil que buscam, quais são as condições e o que está dando certo. Então, eu tenho um contato muito próximo com os médicos, que a gente troca muita informação com alguns parceiros sobre os relatos de clínica, o que está acontecendo com os pacientes deles, e o que está faltando para que o tratamento tivesse uma melhoria. Então, assim, isso é uma coisa básica, porque eu acho que é o relato do paciente que faz a gente evoluir, né? E buscar novos tratamentos.
Mas é óbvio que, né, a gente não pode também só entender de relato, que eu brinco que é um relato aqui, um ali, é uma conta de padaria. A gente não pode encarar um lançamento de um produto, ou enfim, a isso. Então, aí envolve a parte científica. Então, bom, primeiro, eu não... Todo produto que eu quero desenvolver, a gente faz um apanhado de artigos científicos, não só dentro do Brasil, mas fora, para entender como que está a pesquisa em relação àquilo, se tem pesquisa em humanos, se não, se é só em animais. Se é só em animais, que é o caso do THCV, o porquê trazer esse produto, porque normalmente a gente acredita mais quando o canabinoide ele já foi testado em humanos. Então, por que lançar um produto que ainda não tem um estudo tão grande, científico, publicado em humanos? E aí entra também esse debate de associações, né? Na época do THCV, tem uma instituição em Curitiba que está fazendo um apurado de vários produtos para levar para uma instituição chamada Santa Casa, em Curitiba. O nosso produto está prestes a entrar lá, o THCV, para a gente conseguir fazer um estudo em pacientes. Né? Mas então não foi o estudo em pacientes que levou à fundação do THCV, foi apenas... baseado em estudos que não são tantos. Então, assim... Quando eu pensei, na verdade, na minha vida, desde adolescente, eu sempre tive uma questão com emagrecimento, assim. Então, eu sempre fui muito ligada a emagrecer, a perder peso, eu sempre gostei de ficar magra. Então, isso é algo que fez conta, na verdade, fez parte da minha vida toda. E quando eu comecei a trabalhar com cannabis, eu falei, meu Deus, né? Imagina um produto com cannabis que pudesse... de alguma forma gerar emagrecimento. E esse produto tem tudo a ver comigo, assim, eu acho que a gente vende aquilo que acredita, né? Então, quando alguns anos atrás, eu já tinha ouvido falar, obviamente, da tetrahidrocanabivarina, que é o THCV, mas eu ainda estava muito ligada aos canabinoides de entrada. Então, assim, eu tinha que ter o Full Spectrum 1500, o 3000, 6000, 1 para 1, tinha que ter o do sono. Então, eu falei, bom, vai chegar um momento onde eu vou poder chegar lá nos canabinoides mais avançados, que é onde eu queria chegar. E aí, na verdade, no final do ano passado, uma amiga que também é prescritora, uma dentista, ela falou, Thaís, e aí, você esqueceu do THCV? Aí eu falei, nossa, não esqueci. Inclusive, eu acho que esse é o momento de eu começar a fazer esse apanhado. E aí a gente fez uma revisão de literatura com tudo que tinha de THCV. Eu entendi, eu falei, bom, aqui a gente consegue enxergar vários benefícios que não só o emagrecimento, mas que por si só, né, a melhora do perfil metabólico e o emagrecimento já ia fazer, eu acredito que assim... um grande barulho, entre aspas, porque muita gente busca perder peso e principalmente com saúde, né? E aí, nesse momento, eu consegui um laboratório que pudesse desenvolver o produto que eu queria. E aí, em cima de pesquisas mesmo, né? A gente entendeu que um alto THCV com alguma miligramagem de CBD seria o ideal para chegar no objetivo que a gente queria. E daí que surgiu o produto, e na verdade eu lancei ele mais porque eu achei que ele ia realmente ajudar no controle de peso e era um produto que ia ter sentido para mim, assim, foi um produto que eu lancei com muito amor e eu fiquei espantada, assim, porque quando isso veio para o Brasil e a gente lançou, ele foi tão bem recebido e as pessoas começaram, mas como que funciona? Eu falei, gente, todo mundo vai aprender na prática, porque estudos de relevância foram feitos em animais e ainda assim são poucos estudos. Então, como a gente vai administrar? Na prática. Todo mundo vai aprender junto sobre o THCV. E aí, na época, eu contratei um profissional, um endócrino que já trabalhava com THCV. Ele deu uma super aula para todos os médicos e dentistas que queriam prescrever esse canabinoide. E todo mundo começou a aprender na prática. Então, o interessante é que os resultados daí né, os relatos clínicos começaram a aparecer de maneira positiva. E aí é um ganho para todo mundo, né? Com certeza. Eu ia até te falar isso, eu acho muito engraçado, você tava falando, eu tava lembrando, eu não vou falar quem é a pessoa, né, pra não expor, mas teve uma pessoa que começou a tomar seu produto e me ligou.
Falou, bicho, funciona. Então, porque... Eu tô sem fome. Aí eu falei, mentira, para. Né? É meu amiga. Eu falei, que funciona? Nada tirar fome. Tirar fome, tomar Ozempic. Aí ela, não, funciona. Eu tô te falando, essa porcaria funciona. Eu não acredito. Eu comprei. Ela falou ainda, eu comprei meio desacreditada. Essa é a real. Então, todo mundo, na verdade, foi assim. Obviamente que antes de lançar, a primeira paciente fui eu, né? Então, chegou uma amostra pra mim. Então, tomou eu, minha mãe, uma grande amiga que tem essa questão com peso também. Então, assim, umas 4, 5 pessoas começaram a usar. Eu falei, gente, eu preciso que todo mundo passe um relato diário do que tá sentindo, porque assim, ninguém sabe que dosagem usar, como ele vai reagir, o que é dosagem pequena, o que é grande, a gente não sabe. E quando eu comecei a tomar, assim, deu o segundo, terceiro dia, eu falei, e eu já tomei muito Ozempic. Tudo de emagrecer que você imaginar, eu já usei. E aí, para experimentar, eu gosto dessa questão de emagrecer. E aí, quando chegou esse produto, eu falei, gente, ele é Ozempic sem efeito colateral. Assim, eu não sei se sou eu que estou amando tanto, que eu já estou esperando que isso vai funcionar, que deu certo. E aí, o que eu percebi ali de pessoas próximas a mim? De cada 10 pessoas, 8 respondiam. Né? E 2 falavam que não estavam sentindo nada, o que é completamente normal no universo fitoterápico, digamos assim. Só que essas 8 pessoas que responderam falaram, meu Deus, eu tô conseguindo controlar o apetite, melhora a saciedade, o que é muito legal também, você come menos quando você tá comendo, e consegue controlar o peso de maneira natural. Então, todo mundo... Eu acho que as primeiras vendas do Alma Slim foi assim, eu vou comprar só pra ver se funciona. Todo mundo, foi meio que uma curiosidade, assim. E aí foi muito interessante que quando começou a funcionar, a galera falou, meu Deus, funciona. Funciona. Né? E também eu acho que, né, hoje em dia a gente fala emagrecimento e tá muito ligado a fitness, beleza e tal, mas tem também os processos aí, mas vou dar um exemplo agora, nada a ver, tá? Mas que eu acho legal a gente dar exemplos nada a ver, mas pô, eu tenho uma prima que tá grávida e ela tá realmente engordando muito. E o problema é que o bebê dela tá ficando muito grande. Ele passou da última curva. E aí o médico virou e falou assim, olha, eu raramente falo isso pra uma mulher grávida. Principalmente, não, mas você precisa fazer regime. Tipo, não é pra comer tanto assim. Esse bebê, não, eu não sei, ele vai tomar proporções inimagináveis. Então, por exemplo, eu acho que existem outras formas de enxergar. Porque às vezes também eu acho que tem muito esse debate hoje em dia, né? Com certeza. De peso ser... essa coisa da cultura exigir que a mulher seja magra. Né? E eu acho que tem aí entra o lado positivo, que é também um dos propósitos do produto, porque na verdade, assim, óbvio que a gente lançou inclusive o nome, Alma Slim, porque ele realmente tem essa promessa de ter esses efeitos, entre aspas, anorexos e de redução de apetite, e obviamente com ajuda no controle de peso. Mas outros estudos talvez até mais importantes, ou tão importantes quanto, geram uma promessa, né, de um potencial muito importante, que é a melhora, assim, a melhora do perfil metabólico do paciente. Então, a melhora de níveis de glicose e de lipídios no sangue. E aí, por si só, se você está tratando um paciente que tem uma síndrome metabólica e ele consegue controlar, ou pelo menos ter ajuda, né, no controle de um produto natural, já faria sentido o lançamento. E aí vem depois o outro benefício que me chamou muito a atenção, que é para os pacientes de diabetes tipo 2. Né, que a outra promessa é esse potencial... Você tá roubando meu roteiro. Não, você então tá chegando... Não, tô brincando. Eu vou parar aqui, porque que eu ia te realmente... perguntar isso. Tem algum uso pra quem tem diabetes já ou tá pré-diabético? Você tá sentindo que esse é um caminho possível? Isso, então, como eu te falei, a gente ainda não tem um número de pacientes relevantes no Brasil para falar, nossa, seria muita audácia eu falar que sim, né, ou não. Mas dentro do universo que a gente está lidando ali com os pacientes que a gente atende, né, vindo através de prescrições, o que o THCV ele faz, né? Então, como ele faz uma ação antagônica em CB1, então ele é diferente do THC. Né? O THC que a gente conhece, ele age sendo agonista em CB1, que é um receptor, né, muito presente principalmente no cérebro. E o THCV ele faz o antagonismo em CB1, no mesmo receptor. Então, ao mesmo tempo que o THC ele estimula o apetite do paciente, o THCV, como ele antagoniza o mesmo receptor, ele
bloqueia esse receptor, então ele faz o quê? A supressão do apetite, né? Então, falando em apetite. Outra função do bloqueio em CB1 e ativação em CB2 é esse controle, não só do apetite, mas o controle da coordenação motora, o controle da memória, o controle do humor e também, daí falando em diabetes tipo 2, ele faz o quê? Ele melhora a tolerância à glicose. Então, no organismo. Então, isso ajuda muito o paciente ele controlar essa diabetes tipo 2 de uma maneira natural, utilizando o mesmo receptor, né, que é o CB1. Então, a gente tem muita esperança que sim, ele comece a ser um tratamento mais viabilizado, que os médicos tenham alcançado essa informação para levar essa oportunidade de tratamento para os pacientes e aí a gente conseguir fazer um estudo de maior relevância dentro desse propósito da diabetes. Né? Não, muito legal. Eu tava pensando aqui, você tava falando, eu tô lendo aquele livro da glicose, sabe? Uhum. Que é uma tapa na cara, né? Porque fazemos tudo errado, viu, gente? Deixa eu contar pra vocês. Mas eu não vou contar pra vocês lerem o livro. Mas eu tava pensando no quanto é muito doido, porque existem doenças, você falou do humor, e eu lembrei disso. Que a gente acha que ser uma pessoa mal-humorada é uma coisa dada. Você nasceu mal-humorado, mas não é verdade. Exato. O humor, ele tem muita relação com o metabolismo e a gente tem visto que os canabinoides, no geral, podem impactar muito. E aí eu ia até te perguntar, esse produto que você falou que tem uma certa dose de CBD, né? Isso. Como que você chegou nessa combinação? Tá. Onde você vê que tá tendo... Tipo, poxa, só o THCV sozinho talvez não chegasse até aqui com o paciente. Então, porque eu fiquei pensando nesse negócio do humor, se, por exemplo, o CBD pode ser um componente importante para isso. Certeza. E aí eu ia até te perguntar, hoje, quais especialidades médicas você tem sentido que tem... Eu nem vou falar só de receptividade, tá? Mas até resultado, porque eu acho que hoje em dia é isso, né? O nosso mercado, pra quem não sabe, gente, os dentistas são atores extremamente importantes. Ai, Maria, mas o dentista hoje em dia, ele faz um monte de coisa em você. Então, assim, desapega. Não é culpa da cannabis isso, Exato. tá? Assim, então, vão fazer botox com um dermatologista, vai ver quanto custa. E vai fazer com um dentista quanto custa. Então, assim... Eu acho que a gente tem que ser a realidade, sabe? O dentista hoje, ele é um profissional da saúde que está prescrevendo. Exato. Então, eu queria até saber, porque você falou da sua amiga dentista, eu fiquei pensando se ela pode estar tendo uma receptividade legal com os pacientes dela. Legal. Eu vou responder ali a tua pergunta, a primeira, que você falou da combinação dos canabinoides. Então, quando a gente foi desenvolver esse produto em conjunto com o farmacêutico do laboratório, que obviamente tem bastante experiência nisso, já que nos Estados Unidos já é utilizado o THCV de uma maneira muito mais abrangente que aqui no Brasil, eu primeiro me baseei no seguinte fato, bom, se o produto Full Spectrum, que tem todos os compostos da planta, né, os canabinoides que estão ali inseridos, ele gera o efeito comitiva e ele tem o melhor resultado, quando comparado a um óleo de CBD isolado, por exemplo, então se a gente for parar para seguir o mesmo raciocínio, um óleo de THCV isolado talvez seguisse pelo mesmo caminho, apesar de que seria para condições diferentes. Mas... Aí eu cheguei do seguinte ponto, falei, bom, óleo de THCV isolado eu já sei que eu não quero, mas o produto também não precisa ser full spectrum. O que eu preciso que ele tenha? O CBD por dois motivos. O primeiro, porque o CBD ele é um poderoso ansiolítico e o paciente que tá acima do peso, ele não precisa só reduzir a fome dele, ele precisa reduzir a ansiedade. Até porque muito paciente, quando vem com a receita, fala, eu preciso tomar porque, nossa, eu como por ansiedade. Então, às vezes, o problema dele não é nem só o apetite, ele vem da ansiedade, que é a raiz do problema, na verdade. Então, eu falei, esse produto precisa ter CBD para tratar a ansiedade desse paciente, né? E, obviamente, ajudar na modulação do humor, o paciente ficar mais tranquilo, ele ficar mais estável. E é nessa proporção, né, de 20 para 1, ou seja, muito mais THCV do que CBD, é porque o foco do produto é o THCV. Mas a gente quis manter uma proporção, mesmo que mínima, de CBD, para ele ter uma sinergia com o THCV e a gente conseguir levar esse benefício da melhora da ansiedade e do humor do paciente que vai tratar o controle de peso. Então, foi pensando nisso.
E aí, dentro da tua segunda pergunta, em relação aos dentistas, eu também aprendi trabalhando com a cannabis que o dentista não é mais só o dentista que vai tratar da sua cárie, ou que vai colocar um aparelho em você, né, o ortodontista. Existe hoje uma linha dentro da odontologia que é a odontologia integrativa, né? Claro que eu não sou uma super especialista para falar nisso, mas a gente vê, por exemplo, que hoje o dentista ele trata o paciente de uma maneira, em geral, o que é muito comum, por exemplo, falando em bruxismo. 90, não sei, mas acho que mais de 90% dos casos de bruxismo, eles têm a raiz na insônia e na ansiedade. Aí você tratou o paciente com CBD, ele já não tem mais bruxismo, ou seja, é um tema odontológico, né? Óbvio. Ou o paciente, não sei, vou dar um exemplo aqui, mas o peso dele está influenciando, né? Ou ele come muito ou come errado, está influenciando na dentição, não sei, né? Mas os dentistas ficaram muito abertos a trabalhar com THCV e principalmente porque dentro dessa linha integrativa, hoje a gente tem os dentistas que trabalham com atletas, né? Inclusive a gente tem aqui na Alma uma prescritora que é dentista, que é da linha do esporte e que vários atletas que utilizaram o THCV e principalmente em combinação com o Full Spectrum, que você pode usar em conjunto, é maravilhoso o resultado, assim, teve um ganho muito grande, inclusive em competições, utilizando esse produto, né? Conseguir controlar peso, conseguir chegar na competição no peso ideal. Então, apesar de... Claro que os endócrinos, os nutrólogos, é de onde vem muito a nossa demanda de THCV, não tem como fugir disso, mas os dentistas, e principalmente não só dentistas, mas médicos que trabalham com esporte também estão tendo uma adesão bastante interessante, inclusive para conseguir controlar o peso do atleta. Então, enfim, os dentistas fazem parte, sim, das prescrições, não só de THCV, mas de tudo, né? De produto com CBN, que melhora o sono, de produto, enfim, para melhorar o relaxamento do paciente. Então, é uma realidade, com certeza, bem importante. Eu fui outro dia num dentista e eu comecei a conversar. Não pode falar que trabalha com cannabis hoje em dia, né? Porque todo mundo tem um palpite, bom ou ruim. Mas todo mundo tem um palpite agora. Ninguém mais. Tipo, falar que você trabalha com política. Cada um vai te trazer sua opinião. Exato. E aí eu tava conversando com ela e ela falando, porque eu sou julgada por alguns colegas. E eu falei, que loucura, né? Porque imagina. Vamos pegar aqui. Eu, quando vou, sei lá, na dermatologista. Eu já falo logo de um monte de coisa. Sim. Porque imagina que eu vou lá só pra pegar que custa caro, né? Não é tão barato assim. Se eu vou lá só pegar um ácido. Então, assim, eu já vou passar. Se eu tenho uma pinta, eu já vou falar com ela. Se eu tô sofrendo de alguma coisa que eu acho que tá impactando na minha pele. Porque, veja, não dormir bem impacta na 100%. pele. Eu vou falar disso. E aí, eventualmente, ela vai me direcionar ou pra outro profissional. Ou eu já tive dermatologista que falou pra mim, já experimentou a Passiflora? Que interessante. Lá atrás. Porque eu era muito novinha, já tinha insônia. Não era uma pessoa que ia me passar um Zolpidem da vida, ou alguma coisa assim. Então ela, na capacidade dela de profissional da saúde, sabendo de um fitoterápico que é seguro, mesmo pra criança, por que não? Porque vai que eu tomo e isso me dá bem. Porque eu não vou esperar ir pra outro médico para tomar um fitoterápico que eu compro na farmácia de graça. Então isso que eu acho interessante, a gente tem que lembrar que a cannabis, ela tem uma questão de segurança muito importante, óbvio. Tem aí produtos que são questionados e que a Anvisa tá de olho. Com certeza. E que aí assim, gente, veja, tem vodka que é água no mercado, então é normal do mercado ter gente fazendo coisa errada. Eu sempre falo, porque senão fica parecendo que é só cannabis. Exatamente, mas todas as profissões tem gente fazendo de tudo. Exato, e a cannabis é uma delas e tem a Anvisa, e a Anvisa é chata. Então, assim, eu sempre falo, gente, se for pra ter a régua alta, é a da Anvisa, porque já é lá na... Às vezes a gente sofre até por ser demais, né? Isso, e o povo reclamando, eu fico tipo, vocês estão loucos? São vocês que trabalham com a Anvisa, porque eu gosto da Anvisa, a Camargo trabalha muito com a Anvisa. Com certeza. E eu falo, dá pra ver que ela é técnica. Exato. Não é política, não é na base do lobby que as coisas funcionam lá. É uma agência técnica. Isso pode ser muito positivo. Com certeza, ainda mais que a gente tá falando de cannabis, se ela não for muito técnica e muito rigorosa... Não vai ser legal pra gente. Isso, exato. Aí eu ia te perguntar, como achar uma nova área de pesquisa? Tipo, se você falasse assim, tô sentindo que o portfólio
não tá dando conta, pra onde você iria? O que você tá começando a olhar, assim, que você acha que pode ser interessante? Então, na verdade, eu tenho um grande sonho ainda, né? Que isso vai acontecer em algum momento, que é trazer os produtos de cannabis voltados para a saúde da mulher. Então, eu acho que tem tudo a ver com a nossa marca também, nessa proximidade com as mulheres. E existem alguns canabinoides que eu já estou buscando estudar. Um deles é o canabicromeno, né? Para poder, que tem um potencial fungicida, antibacteriano. E eu sei que tem muita mulher que sofre de candidíase. Enfim, candidíase é para a gente falar de uma delas, mas de várias infecções e que podem também ser tratadas de maneira, né, mais natural. Então, esse é um produto que eu tenho muita vontade de desenvolver para, enfim, ter uma abertura maior com as mulheres, porque apesar do ginecologista ele já prescrever, enfim, para várias condições, eu acho que ter uma linha que pudesse atingir de maneira mais específica tanto a mulher quanto o dia a dia dela, né? E essa atuação médica, no caso, eu acho que faz muito sentido. Eu quero muito ainda desenvolver alguns produtos relacionados à saúde da mulher, né? Provavelmente vai ser a nossa próxima pesquisa, o próximo andamento. E eu gosto muito também do CBDA por conta do efeito antiemético, e isso poder também ser voltado para os pacientes, por exemplo, oncológicos, que também não estão sendo vistos de maneira específica aqui dentro, né? Eu sei que eles tomam, mas talvez um produto específico seria mais interessante para poder ajudá-los nesse período. E um canabinoide que não é tão... na verdade, é o mais famoso, talvez, que é o THC. Dispensa qualquer tipo de comentários, apesar dele ser conhecido muitas vezes como a molécula vilã da planta. Eu sou super fã do THC porque ele tem propriedades terapêuticas extremamente eficientes e potentes, como ser analgésico, anti-inflamatório. Então, trazer um óleo com alto THC de maneira profissional, no sentido de ele passar pela Anvisa, ter um laboratório que realmente siga todas as instruções para o paciente tomar de maneira segura, porque é um produto que a gente vai, né, os prescritores vão ter que precisam tomar um pouco mais de cuidado para não ter efeitos colaterais importantes no paciente, mas esse é um produto queridinho que está prestes a vir para a gente também. Eu sempre conto essa história, não falo quem é, mas a gente, antes da Kaia, a gente conhecia uma mulher que estava passando por um tratamento de químio muito duro. Não tinha cura, infelizmente, sabia-se que ela estava se encaminhando, né, pro fim. E aí eu lembro que, foi óleo de CBD, foi óleo de tudo, e nada. Aí eu lembro de pedir para uma amiga, que é de uma associação. Uhum. Eu falei, cara, lembra antigamente que tinha aquelas seringas pretas? Isso. Eu preciso de uma seringa preta, eu preciso de uma seringa, tipo, com altas doses de THC, porque eu tô com uma pessoa que não sai da cama. Tá numa químio pesadíssima e que tá tomando dipirona e morfina. Em quantidades, assim, surreais. Me vê uma seringa daquela. Gente, a pessoa, 72 horas antes de falecer, estava fazendo feijoada. A pessoa que não levantava da cama, tá? Então, assim, esse cuidado paliativo, ele não tem preço. Pra quem espero que pouca gente que esteja ouvindo a gente sequer precise passar por isso, tá? Mas se você nunca passou, tenta entender este momento, a importância de 72 horas antes da pessoa vir a falecer, ela levantar e fazer uma feijoada, que no caso era o prato favorito dos filhos, que estavam lá naquele dia e puderam viver isso com essa pessoa. Então, eu acho isso muito interessante. E o THC, sem ele, gente, a gente tinha tentado tudo, tá? Que podia, na época, ver a 660. Se não fosse uma associação ter salvado a gente com aquele olhinho que, teoricamente, era proibido ainda, porque não tinha o HC coletivo, não tinha o que fazer, porque agora as marcas estão começando a achar as vias. Isso, porque, na verdade, só as associações, elas tinham esse viés de proporcionar o THC, que é um papel muito importante das associações, não só esse, mas um deles aqui dentro do Brasil. E o óleo de THC, eu falo que só fala mal do óleo de THC quem realmente não conhece a propriedade medicinal do THC.
E aí, em paralelo a isso, né, para fazer uma defesa, eu sempre brinco, gente, o THCV é um primo do THC, né? Por isso que ele é tão maravilhoso. Então, eles têm estruturas moleculares muito parecidas, só que eles agem de maneira diferente no mesmo receptor, mas, obviamente, com benefícios terapêuticos diferentes. Mas o THC, realmente, ele precisa ser visto, encarado e prescrito de uma maneira mais expansiva aqui dentro, que eu tenho com certeza absoluta que as pessoas elas vão ter acesso a mais qualidade de vida. Também. E aí, bom, a gente tá se encaminhando pro final. Aí eu queria te deixar com 2 perguntas. Não, uma só por vez, porque eu tenho mania de enfiar 3 perguntas na minha mesma fala, mas é pra te falar, pra você ter mais tempo de fala. Como você se mantém atualizada com relação à regulamentação? E o que você acha que tá vindo por aí no Brasil? Legal. A gente tem um setor dentro da Alma que cuida de toda a parte de regulatório. Até porque são questões muito técnicas e que eu prefiro ter alguém que entenda para poder instruir a gente a fazer tudo da maneira mais correta possível. Então, a gente sempre, né, pelo menos uma vez por mês, a gente se reúne, entende como estão as reuniões dentro da Anvisa, quais são as perspectivas, o que a gente pode ou não fazer. Então, essa questão regulatória é muito importante, até porque quando você vai lançar um produto novo, você precisa entender como isso entra no mercado, você precisa, às vezes, trocar um fornecedor ou adicionar um fornecedor para um produto. Então, essas atualizações elas vêm muito de uma parte regulatória bem específica. E como eu vejo o mercado, as regulações daqui para frente, eu penso assim, a cannabis ela é uma realidade hoje no Brasil, eu não enxergo retrocesso mais, porque mesmo que em algum momento a Anvisa falasse, olha, acabou, eu não quero mais cannabis aqui dentro do Brasil, não existe mais esse posicionamento, porque é um movimento tão grande relacionados um movimento de mães que é incrível, né? Eu comecei dentro da Alma, até não falei essa parte, mas o começo da Alma foi com um grupo de mães de autistas, eu atendia muito autista, então é um movimento de pacientes, de médicos, de pessoas que se beneficiam, que não teria mais como voltar atrás. Porém, a gente ainda tem muitas barreiras, né? Apesar de ter melhorado muito, eu só tenho a agradecer e elogiar a Anvisa por esses 4 anos, cada vez ter melhorado mais o acesso para os nossos pacientes. Mas eu também enxergo o mercado brasileiro como um mercado que se caminha muito para um mercado farmacêutico, né? Então, enxergo a cannabis como farmácia, como remédio aqui dentro do Brasil, mas eu ainda tenho uma esperança de que esses produtos importados aos quais os pacientes têm acesso hoje a diversos canabinoides e formulações diferentes, que eles tenham uma via de entrada aqui dentro do Brasil e que essa entrada na farmácia ela seja flexibilizada para marcas como a Alma, a gente também ter acesso de se manter e com o nosso produto aos nossos pacientes. Então, eu vejo isso como... Muita gente fala, mas meu Deus, o mercado do Brasil é farmacêutico, como que eu vou fazer? Eu não estou pensando nisso como um lado negativo, apesar de, obviamente, eu poder ser impactada, mas eu também acho que com o andar, né, com o caminhar, as pessoas que quiserem desenvolver um trabalho profissional, elas vão se manter no mercado de alguma maneira e é nisso que eu acredito. Até a proibição das flores mostrou que a Anvisa pode proibir, Exato. mas que os pacientes podem judicializar. Exato. E aí isso agora começa a ter um custo. Porque se eu vou judicializar, eu já vou judicializar de uma vez. E aí agora é o Estado pagando por flor que tá proibida. Exato. Ou seja, olha aonde a gente chega. Não, e olha a confusão, porque no fim é o que eu sempre falo. É muito duro falar isso e eu falo com cuidado para não ser mal entendida. Mas assim, principalmente no Brasil, o proibir, ele costuma vir com uma reação muito mais intensa do que o movimento que estava vindo quando foi proibido. Então, o que acontece? Realmente, eu acho que a questão das flores ali rolou algumas coisas que foram importantes. Difícil não chamar aquilo de desvio de finalidade. Com certeza. Tinha coisa errada acontecendo. Acho que todo mundo foi impactado pelas coisas no Instagram, que eram muito impressionantes. Porque quem tá na via da saúde falava, putz, mas isso aqui não é saúde. Isso não é legal. Isso não é legal. Só que aí agora? Que aí agora o pessoal judicializando, fazendo o Estado pagar. Eu fui ver esses processos. Sim. Não é barato. E o pior, né? Agora é o pessoal vendendo online. Exato. Ilegal. Que aí só Deus sabe se aquela flor é de CBD.
Ah, o E o que Delta 8, sei lá, isso aí pode ter K9 no meio que a gente não vai saber. Você não vai, antes do paciente fazer o uso, ele não vai mandar para um laboratório, é totalmente inviável. Então, acaba até prejudicando a qualidade de quem, né, do produto de quem precisa. Eu acho isso, no fim. Eu acho que a proibição, eu entendo o porquê da reação, né? Acho que, imagina, se a gente fosse os analistas da Anvisa. Exato. Imagina vendo aquilo, recebendo aqueles propaganda do Instagram que você ficava meio tipo, tá, não sei se eu consigo defender isso por nenhum lado. Sim. Mas tem esse lado de que agora eu tô bem. Esse negócio do K9 é verdade. Teve uma pessoa que fez um relato na internet recentemente que comprou uma flor CBD online, ilegal, e teve todos os sintomas da K9. Então. E aí? Aí o que é pior, né? Que a pessoa vai comprar a flor, gente. Ela já viu que ela se dá bem com aquele tratamento. Então eu sempre penso nisso, mas achei legal o seu posicionamento. Eu concordo, a Kaia também vê desse jeito, Sim. porque não dá para tirar a cannabis desse jeito que ela chegou. Então não dá, né? Acho que até saiu uma matéria recentemente falando que o preço médio da farmácia era R$300. Mentira, 712. Exato. A gente acompanha toda semana. Não, então a gente agora vai ter que fazer uma matéria para combater a matéria, porque a matéria trouxe números Exato. que não são verdadeiros. E aí fica parecendo que na farmácia tá barato. Só que na farmácia só tem CBD praticamente, não tem Exato. nenhum para um. Só tem CBD e o CBD custa R$700, o que na 660 já não tem mais isso. Exato, e então é isso que eu falo, a diversidade de produtos e formulações e canabinoides diferentes que a gente tem acesso pela 660, ela é completamente vetada, né, ou pelo menos por enquanto ali na farmácia. Então o paciente não vai comprar um para um, como você comentou na farmácia, um produto, um sleep com melatonina e muito menos um produto de THCV. Então, enfim, essa é a nossa luta, né, para que os nossos produtos sejam de alguma forma flexibilizados, se tiver que todo mundo estar, né, ter essa disponibilidade ali na farmácia, mas que isso flexibilize não só por conta, né, de empresas, mas pelo paciente que quer fazer a continuidade do seu tratamento. Então, Não, é nisso que eu acredito. Boa. E aí me conta agora, pessoal que quer buscar a Alma Lab, seja porque é prescritor e quer conhecer o trabalho de vocês, seja porque é um paciente e se enxergou aqui, como que faz para te achar, para achar a empresa, ou até para achar um médico prescritor, né, se é um paciente final? Legal. Bom, o nosso site é o www.almalabcompany.com. Lá existe todo tipo de informação, né, relacionado desde os produtos, quais os benefícios do uso terapêutico, como também o processo de compra. Ali você já pode acessar o WhatsApp e entrar em contato com os nossos representantes diretamente, ou também através do Instagram, né, é o @almalabcbd. Ali também a gente está sempre conectado no chat para poder direcionar para os representantes. E quem tem vontade de fazer uso, mas não tem prescritor, porque chega muito paciente final também interessado, a gente tem médicos, né, de confiança que são parceiros nossos, então a gente pode indicar de todas as especialidades. Então a gente faz isso é muito importante até de você ter perguntado, porque aqui dentro da Alma a gente tem esse diferencial de fazer toda a jornada canábica com o paciente. Então desde instruí-lo, como achar um médico que possa atender o caso dele de maneira mais satisfatória, até a chegada do produto e mesmo após. Então a gente tem um controle de monitoramento dos pacientes, né? Então uma enfermeira entra em contato com esse paciente após 20 dias de uso para saber se ele está reagindo bem, se ele tem dúvidas. Então isso é muito importante para, pelo menos na tentativa de fazer com que esse paciente tome o produto da forma mais correta possível. Né? E fique, né? Porque o tratamento não dá certo se vocês param no meio, Exato, tá? O sintoma vai voltar, isso. Né? Então a gente tem que fazer direitinho. Titia vai contar aqui, viu? Que é que nem o remedinho lá, se parar no meio, ele para de funcionar, você tem que começar tudo de novo e aí você já criou a tolerância, então você vai ter que passar no médico de novo. Porque mudou toda a posologia, né? E isso é uma pergunta muito frequente. As pessoas perguntam, por quanto tempo eu vou tomar? Eu falo, olha, dependendo do teu, né, da tua condição, se é, por exemplo, um paciente de Parkinson, ele vai tomar para sempre. Porque a cannabis é muito importante falar que ela controla sintomas, ela não cura nada, né? Agora, tudo bem, pode ser que em algum momento o paciente está com crises exacerbadas de ansiedade, a cannabis controle, depois ele consiga parar de tomar e queira parar de tomar, maravilha. O que eu acho difícil, porque o paciente que começa a usar CBD, e principalmente para ansiedade, nunca mais ele vai parar.
Não, né? eu tomo pra insônia desde 2015 e aí eu tenho produtos diferentes. Que aí Legal. eu falo, aí sim, você se conhecendo, fazendo o tratamento há mais tempo, você Perfeito. começa a dosar. Então eu tenho meu CBD fraquinho do dia a dia, Legal. que eu tomo todo dia, faz um controle de ansiedade e me mantém dormindo. E aí quando me bate insônia, eu tenho um produto forte com melatonina Legal. e que aí me derruba. Porque aí eu Sim. já estou com insônia, já são 3 da manhã e eu não dormi. Eu já tô com o olho daquele tamanho querendo matar alguém. Então, nessa hora, achar que o meu CBD do dia a dia também vai funcionar, não vai. Sim. Né? A mesma coisa de ter uma dor de cabeça e tomar um paracetamol. Você vai lá pra fazer uma coisa específica. Então, eu sempre falo que tá todo mundo aprendendo e o paciente, ele é estratégico nessa jornada. Ele tem que dar insumos Perfeito. pro médico poder ajudar. Senão, se você só falar, tô tomando, tá gostando? Tô. E tá ajudando? Tá. Muito bom. Que ótimo. Eu faço o quê com você agora, né? E até porque é muito individualizada essa jornada, né? A dosagem, os efeitos, como age. Então, a gente realmente tem que trazer respaldo e feedbacks para os médicos, inclusive para a gente, como marca, para entender aquilo que está funcionando ou não, né? Exato. E aí eu vou deixar uma dica aqui para você que é profissional da saúde e tá buscando entender mais sobre as propriedades terapêuticas do THCV e se ela pode funcionar na sua prática clínica. A Kaya Mind desenvolveu, em conjunto com a Almaleb, um e-book destinado, óbvio que ao paciente final, mas principalmente aos profissionais da saúde, sobre tudo do THCV. Todos os estudos que tem, tudo que já teve de resultado, qual é a estrutura molecular dele, por que ele faz tudo isso que a Thaís falou que ele faz. Então, assim, vale muito a pena, porque ele tá resumidinho, diagramadinho, bonitinho, perfeito para ser lido em 5 minutos. Não, 5 minutos não, porque ele é um pouco grande, mas vamos dar aí pelo menos uma horinha de leitura para ele, para os profissionais que querem incluir essa prática no seu dia a dia, né? Na verdade, é um resultado de uma colaboração muito bonita. Eu tô, assim, muito feliz com o resultado desse e-book. Obrigada, realmente ficou incrível. Superou todas as minhas expectativas. E, além disso, ele tá lindo. Então, assim, dá até gosto de ler. Mas, realmente, o conteúdo tá incrível. Eu acho que mesmo quem não prescreve, eu acho que vale a leitura. Pode ser que você se apaixone pelo THCV e queira entender mais. Aí, com certeza, o nosso time aqui na Alma vai poder dar todo o suporte para quem quiser começar a prescrever. Enfim, então, muito obrigada. Esse e-book foi, assim, uma grande realização, digamos, né? Foi muito, muito importante para a gente trazer um estudo com a revisão da literatura. Thaís, muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo muito legal. Espero que você tenha gostado também. E eu não tenho dúvidas de que a gente se vê em breve, porque, bom, eventinhos e tudo. E eu espero receber você de novo aqui ano que vem também. E a gente continuar essa parceria por muito tempo. Obrigada, foi um prazer enorme. Espero também que com certeza vamos nos ver outras vezes. Espero estar aqui outras vezes também, com outros lançamentos, com outros produtos. É para isso que a gente trabalha. Enfim, muito obrigada pelo convite e pelo conteúdo. Obrigada, Thaís. E muito obrigada a você que ouviu a gente aqui até o final. Siga a Almaleb nas redes sociais e se mantenha aqui. Segue a gente, deixa seu like para ver os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.